Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre depressão infantil, que tem acometido cada vez mais as crianças nas escolas. A depressão infantil tem como sintomas o rosto triste. Então a criança ela apresenta um olhar sem brilho, ela não sorri, ela tem o corpo caído, frágil, como se ela estivesse sempre cansada e olhando para o vazio. Ela tem falta de vontade de brincar, ela não quer brincar nem sozinha e nem com outras crianças. Outro sintoma que ela tem é sono, muito sono, cansaço e sem energia para fazer nada. Ela se torna uma criança irritada, birrenta. Ela fica assim, mas sem nenhuma razão aparente. Ela parece uma criança pirracenta, com mau humor, com má postura, mas muitas vezes essa pirraça, essa má postura, realmente é uma pirraça, mas tem que prestar muita atenção e cuidado, porque pode ser sinal de depressão infantil. Outros sintomas que a criança apresenta é choro fácil e muito exagerado, porque tudo para ela tá sem a sensibilidade no topo. Outro sintoma que ela vai apresentar é falta de apetite, o que vai poder levar a uma perda de peso. Só que tem que ver que em alguns casos também pode surgir um grande desejo por doces. A criança com depressão, ela ainda vai apresentar um sintoma que é a dificuldade para dormir, ou seja, ela tem sono e ela também pode ter dificuldade para dormir devido a muitos pesadelos. Outro sintoma é medo e dificuldade na hora da separação dos pais. Por exemplo, na hora que o pai vai levar para a creche, para a escola, ou vai sair para trabalhar, a criança tem dificuldade de se separar do pai e da mãe. Ela demonstra também sintomas de inferioridade com relação às outras crianças que são colegas ou amigas da creche, da escola, dos vizinhos, do ambiente que a criança está. A criança com depressão, ela também tem fraco rendimento escolar, ou seja, ela vai ter notas baixas, ela não vai conseguir se concentrar na aula, ela vai estar totalmente assim perdida. A criança com depressão ela também pode apresentar incontinência urinária e fecal em crianças que já desenvolveram a capacidade de não usar mais fraldas. Embora os sintomas e os sinais de depressão sejam comuns nas crianças, elas podem ser mais específicas em cada idade. Por exemplo, de 6 meses a 2 anos, os principais sintomas são recusa alimentar, pouco peso, estatura pequena e atraso na linguagem e distúrbio do sono. De 2 a 6 anos, a maioria dos casos apresentam birras constantes, muito cansaço, pouca vontade para brincar, falta de energia, fazer xixi na cama e eliminação de fezes involuntariamente. Além disso, também podem ter muita dificuldade em separar-se da mãe ou do pai, evitando falar ou conviver com outras crianças e mantendo-se muito isolada. Também podem ocorrer crises intensas de choro e ter pesadelos e muitas dificuldades em adormecer. Nas crianças de 6 a 12 anos, a depressão manifesta-se através dos mesmos sintomas referidos anteriormente. Além de poder apresentar dificuldades para aprender, pouca concentração, notas baixas, isolamento, sensibilidade exagerada e irritabilidade, apatia, falta de paciência, dores de cabeça e de estômago e alterações de peso, tanto para mais quanto para menos. Além disso, é frequente o sentimento de inferioridade, se sentindo que é pior do que as outras crianças, diz constantemente frases do tipo ninguém gosta de mim, ou não sei fazer nada. Como é feito o diagnóstico da depressão infantil? Normalmente, ele é feito através de testes realizados pelo médico e análise de desenhos, porque a criança, na maioria dos casos, não consegue expressar que está triste ou deprimida. Por isso, os pais devem estar muito atentos a todos os sintomas e dizer ao médico para facilitar o diagnóstico. No entanto, o diagnóstico desta doença não é fácil, especialmente porque pode ser confundido com alterações de personalidade, como timidez,
irritabilidade, mau humor, agressividade. E em alguns casos, os pais podem até considerar comportamentos normais para a idade. Desta forma, se for identificada uma mudança significativa no comportamento da criança, como chorar constantemente, ficar irritada, perder peso sem razão aparente, deve-se ir no pediatra para que seja avaliada a hipótese da criança estar passando por uma alteração psicológica. Importante, se for constatada que a criança tem realmente depressão infantil, que vai ser diagnosticada pelo médico, pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, a junção de todos os médicos, é muito importante que os pais sigam corretamente as indicações dos médicos para poder ajudar essa criança a sair da depressão. Para curar a depressão na infância, é necessário ter acompanhamento do pediatra, do psicólogo, do psiquiatra, dos familiares e dos professores. E o tratamento deve durar pelo menos 6 meses para evitar recaídas. Normalmente, até os 9 anos, o tratamento é feito apenas com sessões de psicoterapia, com um psicólogo infantil. No entanto, depois dessa idade, ou quando não se consegue curar a doença, apenas com psicoterapia, é necessária a toma de antidepressivos. Para ajudar na recuperação, os pais e professores e também os colegas de sala, de turma, da escola, eles devem colaborar no tratamento, estimulando a criança a brincar com outras crianças, fazer esporte, participar de atividades ao ar livre e elogiar a criança constantemente. É muito importante, que a criança com depressão, ela seja sempre elogiada em público, mas quando ela tiver que ser retraída ou ser cobrada de alguma coisa errada, é importante que seja feita de forma isolada, para não causar mais constrangimento para a criança. Então, como que a gente vai lidar com essa criança que tem depressão? A gente deve sempre respeitar os sentimentos da criança e mostrar que a gente compreende. Devemos também incentivar a criança a desenvolver atividades que gosta, mas sem causar pressão. Vai fazer. Não é assim. A gente tem que trazer a criança, tem que convidar, tem que brincar, tem que envolver a criança em atividades. Elogiar a criança constantemente de todos os pequenos atos e não corrigir ou reprimir a criança perante outras crianças. Dar muita atenção à criança, afirmando que estão ali para ajudar. Levar a criança para brincar com outras crianças para aumentar a interação. Não deve-se deixar a criança brincar sozinha, nem ficar no quarto sozinhas, vendo televisão ou jogando videogame. É muito importante incentivar a criança a comer de 3 em 3 horas para ela se manter nutrida. E deve-se manter também o quarto da criança sempre confortável para ajudar a criança a adormecer melhor. Esses atos vão ajudar a criança a ganhar confiança, evitando que ela se isole e melhorando a autoestima dela, contribuindo para que a criança consiga curar a depressão. O que pode causar a depressão infantil? Na maioria dos casos, a depressão na infância ocorre devido a situações traumáticas, como, por exemplo, discussões constantes entre familiares, o divórcio dos pais, a mudança de escola, a falta de contato com pais que são separados ou até mesmo em casos de pais que já faleceram. Além disso, maus tratos como violações ou convívio diário com pais alcoólicos ou dependentes químicos. Então, assim, é muito importante que se o seu filho ou o filho da sua vizinha ou alguém que você conheça tem algum sintoma desses, que seja procurado um médico pediatra, porque ele vai poder fazer a avaliação. E, gente, é muito importante que seja seguida corretamente as indicações do médico, para assim poder ajudar as nossas crianças. Então, para hoje era isso. Eu trouxe esse assunto porque eu achei importante ser divulgado. E também porque, assim, como eu trabalho na área da educação infantil, a gente não tem esse assunto abordado com frequência. Então, é importante que os pais e os professores saibam disso, para também o professor em sala de aula, ele conseguir identificar se a criança dele está com algum sintoma, está com algum problema, porque o professor pode sim solicitar o acompanhamento dessa criança com um psicólogo. Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês gostem.
dá o joinha, se inscreve no canal e até a próxima.